Salve Marcelo, meu compadre, Cello, e aí, como é que tá? Salve todo mundo, rapaziada, moçada, todo mundo que acompanha aí, Psicologia Rap. Primeiramente, uma satisfação aí estar com você novamente, meu parceiro, e debatendo esse tema aí que atravessa nossas vidas, né, que é o rap, a psicologia, e nesse caso, um assunto que tá em alta aí, né, cara, e a gente sabe que há poucos momentos que essa temática está em pauta na sociedade. Então vamos aproveitar aí o embalo e falar sobre isso, que é a prova do Enem, né? Que teve lá como temática lá um estigma, né, sobre a doença mental na sociedade brasileira. Eu fico muito feliz, sabe, muito satisfeito de ver a garotada, a juventude, todo mundo que fez o Enem, a sociedade, os pais, debatendo essa temática, saca? Porque geralmente esse debate mais crítico ele fica no âmbito da universidade, né? Então quando ele vai para a sociedade é interessante colocar as pessoas, que as pessoas debatam sobre isso, se aproximem do tema. Mas, né, sempre tem um mas, fazer o exercício que o rap nos ensinou, que é o quê? Prestar atenção, tomar cuidado com as mensagens, né, que vêm de cima, né, do governo, do opressor, seja lá. Vamos direto ao ponto. Vou trazer aqui algumas posições diante do que tem sido debatido no meio acadêmico entre alguns profissionais acerca dessa temática. Primeiramente, falar que é massa, né? A galera debater isso, quem fez a prova, parabéns, espero que tenha boa nota. Mas é o seguinte, vamos falar um pouco sobre essa terminologia. Como disse a psicóloga Cristiane Barbosa, aqui da Paraíba, a escolha da terminologia, ela é totalmente política. E é política por quê? Porque ela tem um viés. Vamos lá destrinchar esse termo. O primeiro pode ser estigma. Estigma é uma palavra, né, historicamente, o que ela significa? Primeira coisa, ela significa marcas no corpo, marcas físicas que vão, segundo Goffman, que impossibilitam a pessoa da aceitação social plena. Mas o que é interessante perceber nessa palavra? Que o estigma, ela volta o nosso olhar para a pessoa. Ela volta o nosso olhar para o corpo da pessoa, para o comportamento da pessoa. Quando o que está em jogo, na real, não é o corpo da pessoa ou as marcas que a pessoa tem. É a forma com que a sociedade se relaciona com isso e quais os estigmas ela vai selecionar para ela excluir. Então, a palavra estigma, na verdade, ela está mascarando um processo de exclusão social. E esse processo, dentro do sistema capitalista, serve ao interesse de alguém. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem dentro da palavra estigma, a ocultação de um processo de exclusão social. Né? A segunda palavra, que é doença mental, é a mais debatida, eu acredito que muita gente já compreendeu, já sacou essa palavra, o que está por trás da palavra doença, né? Porque doença, ela diz respeito a algo fisiológico, a algo biológico, orgânico. Vamos supor, um exemplo, um tumor, uma diabetes, você tem elementos no corpo que são mensuráveis, né, que são observáveis, que são generalizáveis. Então, o que acontece com as doenças? Qual o tratamento que na nossa sociedade se dá para as doenças? A medicalização, né? Nem sempre a cura, mas sempre quando é doença, uma medicalização. E aí que está o perigo. Se pegarmos essas duas terminologias, estigma e doença mental, conjuntamente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um processo de afasta a pessoa da sociedade, injeta-lhe remédio. E em que lugar que se faz isso? Nos antigos manicômios, que hoje em dia são revestidos de comunidades terapêuticas, né? E esse papo, né, essa precarização dos CAPs, inclusive você, Marcelo, pode falar um pouco disso aí, que você trabalhou nos CAPs, essa precarização ela tem muito a ver com o investimento nessas comunidades terapêuticas, né? Inclusive, é interessante a gente perceber que esse mascaramento da exclusão e essa
direcionamento para medicalização, fomentando aí através do governo Bolsonaro, que lá do decreto número, deixa eu lembrar aqui, 9.761, sobre política nacional de drogas, ele já começa a falar isso. Inclusive tem na política de saúde, já tem uma discussão um tempo atrás aí sobre comprar máquinas de eletroconvulsoterapias, né, eletrochoque, né? Então, ou seja, já tem um grande debate aí sobre isso. Resumindo a história, o que essas duas terminologias estão nos dizendo, né? Ele tem um viés patologizante que vai direcionar para a medicalização. E ele também tem uma dimensão política, totalmente política, na medida que ele sustenta aí uma política de retorno dos manicômios, né? Tão combatido pela reforma psiquiátrica. Mas tem mais dois pontos que eu acho que eu da periferia, enquanto psicólogo, você também, Marcelo, que atuou na base, né, no fronte de batalha, eu acho que tem mais coisas que a gente precisa dar uma olhada, né? Então essa primeira parte eu falei mais das questões que os psicólogos estão debatendo aqui, é o que eu consigo trazer, mas tem outros elementos que eu consigo refletir sobre isso, que seria o quê? Quem está ganhando com isso, Marcelo? Você é um psicólogo, eu sou um psicólogo, nós não prescrevemos medicação. Psicanalista também não, só quem tem formação em médico, em medicina, só quem é médico. Basicamente, os psiquiatras, né? Então, olha aí, já tem uma indústria farmacêutica por trás disso. Então, tem mais uma pessoa aí atrás disso, né? Que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Barrar algumas medidas aí da reforma psiquiátrica, né? Então, devemos ter o pé atrás, né? Então, tem muita gente envolvida nisso aí, ó. A indústria farmacêutica, a neurociência que vem aí com forte investimento, inclusive nos Estados Unidos já está rolando lá uma pesquisa com o nome de BRAIN, né, cérebro, que é para mapear o sistema nervoso central, já vem com uma questão aí muito pesada. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico, mais com o desenvolvimento tecnológico em si, do que com o desenvolvimento das patologias ou dos transtornos, né, ou do sofrimento psíquico na nossa sociedade. Então quem está ganhando, né, com isso aí? E mais um terceiro ponto aqui que eu gostaria de dizer, velho. O que esse discurso presente ali na prova está nos dizendo? É muito massa. Poxa, todo mundo aí aplaudindo, todo mundo debatendo sobre isso, como eu comecei falando no vídeo, né? Pô, também acho. Mas aquele discurso, como nós já dizemos, ele está enviesado. Então, historicamente, olha o que me chama a atenção, Marcelo. Tenta-se combater a estigmatização com mais estigma. Não dá certo fazer isso, né? Mas outros elementos também me chamam a atenção. Negligenciam completamente como que se deu a cristalização desses preconceitos, dessas estigmatizações no seio da nossa sociedade. Porque a própria psiquiatria ela é completamente responsável por isso que ela hoje supostamente busca desconstruir naquela prova do Enem, né? A gente repara que é uma sabotagem aí, né? Porque agora ela se apresenta como um discurso crítico com teor humanista, humanitário, né? Não se humaniza manicômios, não se humaniza prisões, não se humaniza aquilo que foi feito para desumanizar os seres humanos, né? Então, esse discurso também está tentando construir um bom lugar para o discurso da psiquiatria diante de tudo que já foi feito na história, saca? E como eu disse, né, tem muito a ver com o avanço tecnológico, então a gente tem que ficar esperto com isso aí. Mas também, lembrei de mais uma coisa aqui, cara, deixa eu te falar. Isso aí é muito maior do que a discussão da psicologia ou do próprio transtorno. Isso aí afeta a periferia diretamente, cara. Por exemplo, principalmente a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela, há um tempo atrás, lançou uma notícia dizendo que, com a pandemia, o índice de acometimentos, de transtornos de sofrimento psíquicos iria aumentar drasticamente. Passou
menos de uma semana, 4, 5 dias, ela publica uma nota dizendo ser contra o cultivo de maconha no Brasil para qualquer fim. Então por aí você já começa, né, a perceber. Ela primeiro já negligenciou as famílias que precisam do remédio, né, da maconha medicinal para tratar os filhos, né, para controlar a convulsão dos filhos. Né, já nega esse fato. E segundo fato, poxa, ela nega que a guerra às drogas, né? Ela nega que matam, né, executam 60 mil pessoas por ano no Brasil. E não somente por causa da questão das drogas, mas sempre permeia essa guerra, né? Que a gente sabe que não é guerra às drogas porque ninguém chega na favela atirando não a pedra de crack. Então é uma guerra contra as pessoas, né? E falando nesse clima de guerra, vale a pena lembrar aqui, né? Inclusive deixar aí também uma indicação aí para quem acompanhou aí a nossa fala, nosso posicionamento frente a isso, é lembrar uma obra do Fanon, né, que é o Condenados da Terra, onde que no final ele vai trazer aí alguns transtornos psiquiátricos que emergem diante de um contexto de guerra, né? Ele estava na Guerra da Argélia e tal, mas aqui no Brasil também a gente vive um contexto de guerra. Não é à toa que o nome do título do livro do Eduardo é A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Então, a gente vive um contexto de guerra. E isso acarreta sofrimento psíquico a diversas pessoas, principalmente nas periferias. O racismo está aí, agora as pessoas que sofrem, que são vítimas do racismo, vão ser medicalizadas, vão ser consideradas como com algum tipo de doença, né? Então, jogo aí esse questionamento. E, por último, eu queria dar uma lida numa matériazinha, só numa frase que eu encontrei que estava falando sobre isso. Eu, pesquisando um pouco sobre o que dizer, recolher nesse material, eu me deparei com algumas matérias e uma inclusive na Globo. E uma frase me chamou muita atenção, que aqui eu vou trazer ela só a título para a gente refletir mesmo. Uma discussão presente no cotidiano. A gente aposta que as crianças e adolescentes possam fazer uma leitura mais crítica e serem mais tolerantes ao sofrimento e à existência do outro. Porque nenhum sofrimento, transtorno ou corpo está pairando em um espaço sozinho, desvinculado do contexto. O repertório vai aumentar a tolerância em relação às diferenças. Então, repare, nós estamos falando do Brasil, cara. O que essa frase, o que esse trecho dessa reportagem que está no G1 me diz? Me diz que, tipo, tem mãe chorando porque perdeu o filho, então, pô, seja tolerante ao sofrimento dela, né? Ela tá com depressão. Tem pai que tá com ansiedade, transtorno de ansiedade, que não sabe onde que o filho tá, que tá na rua, tá preso, né? E aí, o que nós vamos fazer com isso, né? Então, será que realmente a saída seria ser tolerante com isso? É uma coisa muito básica ser tolerante com o sofrimento do outro. Como dizem por aí, é coisa que a gente aprende desde pequeno, né? A gente já traz isso, é muito básico. A questão é, no Brasil que a gente vive, será que você vai ter que sair por aí abraçando todo mundo, sendo tolerante com o sofrimento deles e não combater o sofrimento deles? Se a pessoa está sofrendo por racismo, por sendo vítima de racismo, você tem que acolher essa pessoa, obviamente, mas não para por aí, né? Como a frase clássica de Angela Davis, né, velho? Então, a impressão que fica, cara, é que a gente vai andar no meio do inferno, saca? E sorridente. E quando a gente vê o sofrimento de alguém, que é um sofrimento ético-político, que tem a ver com a relação do capitalismo, a gente abraçar e acolher o sofrimento dessa pessoa. Tolerar, né? Que não é bem por aí, né? A gente tem que aceitar, compreender esse sofrimento, mas a gente tem que se indignar com ele. Jamais tolerar ao ver o seu irmão, ao ver sua irmã, ao ver seu vizinho sofrendo. Tolerar o sofrimento, jamais. Então é isso aí, cara.
De novo, agradeço demais aí a confiança, o convite e esse papo que está ligado, que a gente tem que estar debatendo ele aqui entre os nossos irmãos. E também, para quem fez a prova, boa sorte, invade aí as universidades, vão fazer aí nosso corre. Para quem não conseguiu fazer também, infelizmente, tipo, é foda, mas não desiste, não desiste. A universidade pública é nossa, se pode pagar uma particular, vai, mas não desiste, ano que vem tem mais. É isso aí, velho. Espero ter contribuído. Mais uma vez, e aqui também vale um detalhe, né? Não é fazendo uma crítica aos psiquiatras, porque existe, igual psicólogos, existem psicólogos críticos também, né? Então tem um ramo da psiquiatria que está contra tudo isso também, não é uma crítica genérica. Então valeu esse adendo aí antes de encerrar. Mano, valeu, abraço, tamo junto, até a próxima.